Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Queremos meditar com você na palavra do Senhor Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. João, Evangelho, capítulo 14, verso 1. Diz assim o texto sagrado: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Estamos relembrando os 5 princípios fundamentais da Reforma Protestante do século XVI. Já vimos o primeiro, sola gratia, somente a graça é salvadora. Ou seja, a salvação é somente pela graça de Deus oferecida a nós. Nós não podemos comprar, nós não podemos conquistar com os nossos esforços, ou com a nossa bondade, ou com a nossa honestidade ou sacrifícios. Pela graça somos salvos. E isso não vem de nós, é um presente de Deus. Não conquistamos com as nossas obras para que nos gloriemos em nós mesmos por ter alcançado, conforme está escrito na palavra do Senhor Deus. Hoje, lembraremos que a única maneira de receber a graça de Deus é através da fé. Sola fide, somente a fé. O texto que nós lemos aqui em João capítulo 14, verso 1, não é o texto usado para se falar desta doutrina da justificação pela fé. O texto mais usado é Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Contudo, iniciei a nossa meditação com o texto de João para lembrar que a fé ensinada, a fé descrita e exigida pela Bíblia para a nossa salvação, é esta fé, fé em Deus, fé em Jesus Cristo. Não é fé por fé, pela fé ou na fé, pronto. Não. Também não é fé em qualquer coisa, fé em qualquer pessoa, não. Antes é fé em Deus, é fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 1. Credes em Deus, crede também em mim. Esta fé é a fé bíblica. Esta fé é a fé fonte da justificação. Somente através da fé em Jesus Cristo somos justificados diante do Deus que é santo. Sola fide. A Bíblia é muito clara a respeito dessa verdade, desse princípio fundamental do cristianismo. Permita-me lembrar 3 textos. Por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 17. Vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim o texto: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 11. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Meu querido irmão, minha querida irmã, somente pela fé, somente com fé em Cristo, podemos realmente viver a vida cristã. Somente através da fé em Jesus Cristo, o pecador pode viver a vida que agrada a Deus. É por meio da fé que recebemos a Cristo. É por meio da fé que, recebendo a Cristo, podemos ser filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
É por meio da fé que acessamos a graça divina. Romanos 5:2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. É por meio da fé que recebemos o Espírito Santo de Deus. Gálatas 3:14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Mas por que somente pela fé? Ah, querido, querida, porque somente pela fé é que podemos confiar realmente nos atributos de Deus, ou seja, em quem Deus é. Porque somente pela fé podemos confiar realmente na palavra de Deus e nas promessas de Deus, ou seja, no que Deus nos fala. Porque somente pela fé que podemos nos abandonar, nos largar nas mãos de Jesus Cristo, reconhecendo quão pecadores horríveis nós somos. Somente pela fé podemos reconhecer a nossa total incapacidade de libertarmos por nós mesmos do pecado. Porque somente pela fé que podemos admitir que os méritos humanos são inúteis para a justificação do pecador diante do Deus que é santo. Porque é somente pela fé que podemos lançar mão do valor infinito da pessoa e da obra do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Concluindo, meu querido irmão, minha querida irmã, termino relembrando o que a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9. Na nova tradução da linguagem de hoje: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la. Lembrando também que ter fé em Jesus Cristo significa entrar em um sério compromisso com Ele. Entrar em uma aliança com Ele. Entrar em uma aliança com Cristo como o único Salvador e Senhor de nossas vidas. Entrar em uma aliança, em compromisso com o corpo de Cristo, que é a igreja. Um compromisso sério com a igreja de Cristo, para servir a Cristo e testemunhar de Cristo no mundo. Glória seja dado a Ele, hoje e sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sobre nós, sobre você e sua família, hoje e sempre. Amém. Amém.